Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez, nosso estudo semanal do livro Emmanuel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 25, Os Poderes do Espírito. Vamos iniciar hoje. Antes do início do nosso estudo, vamos acompanhar nossa irmã Marina fazendo a prece inicial. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso protetor, nosso mestre, estamos mais uma vez reunidos para mais uma tarde de estudo e de paz. Queremos agradecer a espiritualidade amiga que preparou para nós esse ambiente, agradecer a espiritualidade também dos amigos espirituais que vêm conosco nos ajudar e vêm também abrir as nossas inteligências para que possamos aprender um pouco mais das lições deixadas pelo Mestre Jesus. Vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, mais um dia de vida, ao nosso anjo da guarda que não desiste de nós. Vamos pedir a proteção das pessoas que deixaram o nome da caixinha, os encarnados, os desencarnados, e a todos que não puderam estar aqui conosco essa tarde, aos nossos amigos que estão em casa assistindo ao estudo e a todas as pessoas que nos pedem orações. Que o Senhor possa nos ajudar, nos fortalecer, nos dar força e coragem para continuarmos a nossa caminhada. Senhor Jesus, continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Eu vou começar então, para a gente, depois vamos, à medida que for terminando os itens, nós vamos passando para a leitura. Então, vou começar. Os poderes do Espírito. Grande será o dia em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito. Isso aí nós estamos caminhando para isso, né? Essa mudança que nós estamos agora ocorrendo, nós estamos captando já a espiritualidade inerente, esquece da religião, espiritualidade, essa ligação nossa com Deus, né? Com a origem nossa. Então, grande será o dia. Eu acho que nós estamos caminhando mais da metade nessa nossa evolução, já nós temos esse sentimento que nós estamos ligados de alguma forma e passamos a entender mais que a vida nossa aqui, a vida material é muito importante, tudo aquilo que a gente tem aqui é muito importante, mas quando nós nos conscientizarmos que tudo que existe aqui, que tudo que nós usufruímos é para a nossa evolução espiritual, nós vamos usufruir bem, sem apego, tranquilamente à matéria, porque não vamos levar ela, vamos levar aquilo que nós agregarmos ao nosso espírito, ok? Olha, toda a bagagem imensa do progresso das civilizações não se fez sem um princípio espiritual, dedução lógica, né? Dele, as menores coisas dependeram, como ainda dependem do seu reconhecimento por parte de quantos habitam o orbe, advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento. Olha, gente, luz e esclarecimento. Desde o advento da internet, o que Kardec demorou muito para a divulgação do Espiritismo, que foi restrito ao correio, mandava carta, vinha para o Brasil de navio, uma carta demorava meses para chegar e tal. Vocês imaginam hoje, a gente falando aqui, tem gente nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, do orbe. Então, luz e esclarecimento. Hoje, só não se esclarece quem não quer, porque os instrumentos estão à nossa mão. Celular, computador, tudo à nossa mão. Agora, nós temos o direito de escolher, né? Ou você vai ver porcaria na internet, que está cheio, ou você vai ver coisas boas. Então, isso aí advirão os resplendores da época de luz e de esclarecimento. Isso é uma realidade que já está se tornando, basicamente, e vai cada vez mais se apurando mais. Por isso que eu digo, no momento é muito importante que nós estamos vivendo.
Por quê? Porque nós estamos tendo a noção de vendo que está tudo desmoronando, as coisas materiais desmoronando ao nosso redor. Mas a gente, no fundo, nós temos esse sentimento que nós estamos ligados, que nada acontece por acaso, que as coisas acontecem quando tem que acontecer, quando necessita acontecer, visando o quê? Nosso castigo? A gente ser sofrimento? Não. Visando que a gente possa acordar para o verdadeiro sentido da vida, que é a nossa evolução espiritual. Esse tempo de luz há de assinalar a época da crença pura e reconfortadora das almas, como manancial de esperanças. Só esse surto de espiritualidade pode vivificar as construções religiosas combalidas atualmente pelos abusos da grande maioria dos seus expositores. Tudo aquilo que está sendo em vão, pregando em vão, vão cair de podre. É natural. Nós estamos vendo até hoje, vendendo indulgências, que mudou de nome, agora vende um lugar no céu, vende tudo. Nós estamos vendo aí dinheiro. Tudo isso aí são coisas efêmeras que, na realidade, nesse período transitório que estamos, muitos desses que estão levando o povo com promessas vãs serão responsabilizados. É o que eu disse há pouco, antes da reunião. Ninguém colhe o que não plantou. É uma lei. Né? Pensando assim, a gente vai em frente. Então, abuso da grande maioria dos seus expositores que, traindo os seus compromissos, se desviaram do píncaro luminoso do exemplo para o chavascal de mesquinhas materialidades, ou seja, colocando as coisas materiais em primeiro lugar, usando da religiosidade das pessoas, da boa fé das pessoas, para proveito próprio, proveito material, né? Então, o que a gente pode ver na história falando isso aí desse poder, né? Então, durante sempre os primeiros séculos da era cristã, houve uma grande diversidade de perspectivas teológicas, foram mudando, e práticas dentro do cristianismo primitivo, que foi devagarzinho, até que no século IV, né, ano 300, Constantino juntou com a igreja, com o cristianismo, e criou a Igreja Apostólica Romana, né? Os primeiros seguidores de Jesus, conhecidos como os apóstolos, formaram as comunidades. Cada um tinha as comunidades, que tinham suas próprias interpretações do ensinamento de Jesus. É lógico, cada um. É a mesma coisa numa palestrante espírita. Você dá um tema, o mesmo tema para cada um, para 5, cada um vai desenvolver do jeito, sendo que a raiz está certa, mas o modo de expor, o modo de explicar é diferente de cada um tem seu jeito de explicar. É natural isso, né? No entanto, com o passar do tempo, a Igreja Católica começa a ganhar destaque, influência política. Os governantes começaram a ver que os seguidores eram fiéis, que gostavam, estavam realmente entendendo, e foi aumentando. Tinha influência política, social, religiosa, e Constantino, então, no século IV, tornou-se o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Aí começou a degringolar tudo. É um fato, né? Então, o que é a primeira coisa que eles criaram? Que eu acho que foi uma das tragédias: as hierarquias eclesiásticas e uma doutrina só. Então, ela impôs a doutrina e foi colocando dogmas que não tinham, como a reencarnação foi tirada nessa época também. Quando começou, foi agregando, e vários foram colocando adereços naquilo que Jesus disse, que é adereços materiais, que visavam poder, dinheiro, né? Então, instituíram várias cerimônias religiosas, batismo, casamento, crisma e tantas outras coisas foram sendo agregadas, né? Então, a igreja católica, tudo pago. Então, o que a igreja quis fazer? Padronizar os ensinamentos, a doutrina, liturgia e também a doutrina. Padronizar. Só ela que estava certa, o que foi agregado, os outros não podiam. Lógico que aí, daí para frente, lá na frente, começaram
devagarzinho, a surgir os hereges, né? Aqueles que não concordavam com aquilo ali. Vários foram sacrificados. Entre os que mais se destacaram foi Lutero, né? Que bateu lá na igreja, pregou na porta da igreja tudo aquilo que ele não concordava, mas durou 2 anos só, Lutero. 2 anos depois, Calvino já mudou um pouquinho, já colocou. E assim sucessivamente foram se espalhando, tirando ainda. O filme Lutero conta tudo isso. Tudo isso, é verdade. Então, a Igreja Católica instituiu então um conjunto de dogmas e rituais, que a simplicidade que era o Evangelho tornou-se então algo que tinha ritualística, e aí essa concentração de poder na mão deles. O que pode dar uma concentração de poder, né? O episódio de corrupção, abusos, opressão, tudo isso aí, que resultou, lamentavelmente, né, na Inquisição, que foi uma das maiores tragédias do catolicismo, onde milhares de pessoas foram mortas porque eram consideradas hereges, bruxos e etc. Mataram em nome de Jesus. Uma das, né? Fora as cruzadas e outras, tantas outras, né? Então, desviou o foco dos ensinamentos de Jesus e atrasou. Por isso que esse primeiro aqui, Emmanuel fala aqui, ó, grande será o dia em que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a soberana influência do Espírito, ou seja, tudo que é material, tudo que é agregado, não interessa nada. Então, uma pessoa que não tem a religião nenhuma, mas é um ser espiritualizado, ele tem muito mais valor, porque ele tem essa conexão, ele sabe dentro de si que ele tem que se amar teu próximo, não precisa rituais, não precisa nada, seja uma pessoa honesta, digna. Ele está mais em consoante com o cristianismo, com o que Jesus pregou, do que aqueles que estão na igreja, estão no centro, estão nos tempos protestantes. É isso aí. Então, a religião do futuro, gente, é a espiritualidade. Quando todos nós, como diz aqui, entendemos os resplendores, olha lá, por parte de quantos habitam o órgão nosso aqui, advirão os resplendores da época da luz e do esclarecimento. É isso aí. Hoje temos a internet para esclarecer, só não esclarece quem não quer. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro texto? Se não, vamos em frente. Elisângela, olha, eu vou deixar um adendo aí. Aqueles que quiserem os parágrafos, quiserem parar um pouquinho e comentar antes, ou pedir informações, tudo, vai ficar bem mais informal, sem problema, tá? Quem lê pode vir, alguém se quiser pedir, olha, repita isso para mim, está aberto para a gente não deixar dúvidas. Então vamos lá, Elisângela. Não, eu só ia falar que nesse primeiro parágrafo que fala que grande será o dia que todos os homens reconhecerem sobre a matéria a influência do Espírito, tem muito a ver com a nossa aula, acho que não sei se foi a anterior ou a outra, falando justamente que é o Espírito que prevalece, é o Espírito que comanda, é o Espírito que determina tudo, que o nosso corpo é apenas um instrumento que o Espírito usa para poder servir os seus interesses aqui. Exatamente. Né? Que o Espírito mesmo é uma centelha, não tem forma, que dá forma é o perispírito, né? Que um dia o perispírito também vai se dissolver, ele vai ficando mais simples, vai quintessenciado e vai ter necessidade mais. Cada vez mais sutil. Mais sutil, exatamente, cada vez mais sutil. Ainda é grosseiro, porque nós somos grosseiros ainda, grosseiros no tipo de constituição física, né? Então isso é natural. Então, à medida que a gente vai evoluindo também, nosso perispírito naturalmente evolui também. Né? Ou vice-versa, o espírito evolui, já as próximas encarnações, o perispírito já vai habitar um corpo já diferente daquele que nós somos. Entendeu? Sutilmente e devagarzinho as coisas vão mudando. Tanto é que é uma previsão até que a infância no futuro será menor. Hoje vai 7 até 14 anos, vai ser menor. E a gravidez também será menos tempo também. Isso é um fato que ainda pode acontecer daqui para frente. Uma evolução do organismo.
A alimentação vai modificar, tudo isso aí, naturalmente as coisas vão se adaptando. E é o ser humano que tem a infância mais comprida, né? Mais comprida. Os animaizinhos já saem ficando. Não, o ser humano, se não tiver quem cuida, morre. O bezerrinho já nasce andando, já vai procurar mamar. O gatinho, com o olhinho fechado, já vai procurar a tetinha lá para mamar. Andando. O ser humano não, ele necessita. Por quê? Exatamente para estimular o amor e o cuidado para aprender. Porque nós sabemos que aquele bebezinho bonitinho ali foi aquele que pode ter matado a mãe ou o pai numa outra vida, que está ali pelo véu do esquecimento, para despertar o amor, o cuidado. Então, Deus é perfeito, não adianta. Não tem como escapar, né? Porque os animais ainda não estão estão em fase evolutiva. Nós passamos por lá também, para chegar aqui. Então é natural isso também, né? A beleza da vida é isso, gente. Você olha para trás, vê os mundos em evolução, você vê a planta, você vê os bichinhos, você vai vendo a inteligência do bicho, fala que inteligente, mas ele está apurando. E a gente vai seguindo naturalmente. E nós também, nas próximas encarnações, nós vamos voltar totalmente diferentes. Isso que é bonito. Nessa já, né? A gente olha para trás e fala, olha, antigamente... Quanto nós evoluímos nessa encarnação aqui. O que fazíamos lá atrás, que não fazemos hoje. Não tem gosto nenhum. E era algo para a gente falar, meu Deus, se eu ficar sem isso eu morro. Ao contrário, o que eu gostava antes, o que eu gosto agora, antigamente eu nem ligava. Eu lembro que quando a gente conheceu o Espiritismo, eu e o Marcos, né? Tudo junto, né? Então, a gente estava num estudo e Joana de Ângeles, no livro que a gente estava estudando na outra casa espírita, fala assim: olha a sua vida, depois que você conhece o Espiritismo, olha a sua vida 5 anos atrás, como mudou. Não precisou 5. Não vai 5, né? Não vai 5. A gente tinha um ano e pouquinho, a gente já tinha notado a diferença de coisas que a gente já estava pondo de lado, comportamentos. Então não precisou 5 anos. Eu acho que não precisa de 5. Se você está ali conhecendo, estudando e vendo o que é e o que não é, não precisa 5. Apesar que a gente às vezes é teimoso, né? Tem muitas coisas que a gente sabe, agora nós sabemos que é errado e teimamos em fazer. Antes a gente podia negar que nós não sabíamos. Hoje você faz, passa um pouquinho e fala, meu Deus. A responsabilidade é maior. A responsabilidade é maior. Cada vez que a gente a responsabilidade é muito maior. Maravilha. Além de conhecer o Espiritismo, é viver, né? E nem sempre a gente. Mas nós temos uma vantagem hoje que você conhece. A gente automaticamente vem no arrependimento e você fala, eu tenho que reparar isso aqui, de alguma forma. Puxa, por que eu falei isso? Para que eu falei isso? Para que eu fiz isso? Isso aí é evolução, gente. Você está dando uma mão à palmatória. Você, não é os outros que estão falando que você errou, não. Você mesmo está achando, eu errei, então está aqui. Isso aí é evolução também, não deixa de ser. Já é um bom sinal. Bom sinal. Vamos lá. Os mendigos da sabedoria. Nos últimos tempos, a sede humana de saber o que existe além da terra tem feito com que o homem engendre as mais fantasiosas teorias concernentes aos mistérios do ser e do destino sobre o orbe terreno. No afã de estraçalhar os véus espessos que cobrem os enigmas da sua evolução, muitos foram os que descambaram para terrenos perigosos, onde encontraram apenas os espinhos do ateísmo dissolventes. Esses espíritos, que torturados com os problemas da vida, aí se entregam à criação de engenhosos sistemas, afiguram-se-nos desesperados à porta da sabedoria, orgulhosos na sua impotência e na sua incapacidade. Muitos deles, anos e anos, persistem no mesmo trabalho e no mesmo esforço, alegando não terem encontrado o espírito em suas indagações científicas, abandonando a vida material com um passado que o enobrece pela atividade, bem intencionada, por eles despendida, mas desolados em reconhecendo infrutuosos seus esforços, que outra coisa não conseguirão senão lançar a descrença e a confusão nas almas. Isso fala principalmente dos cientistas, né?
da materialidade, né? Dá para entender, né? Que busca, mas parece que nunca acha nada. Não encaixa nada, então vai para o ateísmo. Né? Quer dizer, muitos ainda, se você analisar, são mendigos mesmo da sabedoria. Por quê? Porque chega num ponto que a ciência não tem como explicar. E ele teima em não aceitar que algo além extrafísico tenha influência, né? Por exemplo, né? Mistério do ser e do destino sobre o órbito. A crença do céu e inferno foi criada por quem? Né? Então, fantasiosa, dizendo céu e inferno é a crença após a morte. Ou seja, você, se foi bom, você vai para o céu, ocioso, não faz nada, você vai ficar lá só tocando harpa, numa boa. Ou se você foi... Todo mundo aprender a tocar harpa. Eu vou ter que aprender também, viu? Olha quanta pretensão, né? Mas você vai ter uma eternidade para você aprender. E se precisar lá, você não aprendeu lá, então agora não tem boca para você não. Imagina assim, bilhões e bilhões e bilhões de pessoas tudo tocando harpa. Nossa, vai ser uma... Meu Deus! Vai ser Hoje nós temos 8 bilhões encarnados. Mas aí eu acho que vai virar um inferno. Vai virar o inferno dentro das harpas. O inferno das harpas, todo mundo tocando harpa. Vai ser o inferno das harpas, viu? É verdade. Então, essa crença do céu e inferno, e o Espiritismo veio e cortou, dizendo que ninguém vai sofrer, não existe penas eternas, porque Deus não seria Deus se condenasse alguém, o seu filho, a um sofrimento eterno. Pronto. Isso aí já é para acalmar o pessoal, gente. Ué, mas se eu errei, como é que eu faço então? Mas eu errei, mas quem eu prejudiquei já morreu. O que eu faço? Calma. Aí tem eternidade pela frente para você se acertar. Você vai voltar, vocês vão voltar. Quantas vezes se fizerem necessário até vocês se aceitarem, se perdoarem, se amarem, darem as mãozinhas e seguir adiante. É assim que funciona. Então, é o tal negócio. Briga, briga, não se reconcilia. Vai voltar. Bom, tem que chegar um momento que tem que reconciliar. Deus não tem pressa, a pressa é nossa. Aí vocês perguntam, por que a pressa é nossa? Porque todos os mundos evoluem em processo de evolução. Começa lá no mundo primitivo e vão prova e expiação que é o nosso, vai para a regeneração, assim sucessivamente. Então chegou o tempo do mundo se passar para um novo estágio, um novo degrau. Aquelas pessoas que não se encaixarem na vibração do próximo mundo, que vai ser o mesmo aqui, mas com outra vibração, vão se reencarnar no mundo que seja afeto à sua vibração, ou seja, um mundo, se você é mau, não conseguiu nada, você vai ter que ir para um mundo que a frequência desse mundo seja possível você viver bem lá. E aqui, então, muitas famílias se separarão? Bom, é natural, faz parte. Nunca se reencontrarão mais? Vão sim, lá na frente. Quando atingir aquele estágio, as coisas vão ocorrer. Agora, isso veio para mostrar para nós que vale a pena nós aproveitarmos o máximo possível a presente encarnação. Reconhecendo nossas falhas, procurando ajudar, nos ajudar e seguindo sucessivamente. E em muitos desse céu e inferno, o que acontece? Aquela grande parte que passaram a crer que a aniquilação, ou seja, não existe nada após a morte. Como um conforto de medo de ir para o inferno ou impossibilidade de ir para o céu, então não creio em nada. Aniquilação, morreu o corpo, acabou tudo. E aí, como é que fica? Então, essas pessoas, a hora que acordaram do lado de lá, viram que era falha e a cada um segundo as suas obras, não tem como escapar. O que mais vocês têm a falar disso aí? Falamos então do materialismo aí, né? Que muitos acham que chega num ponto que passa para o ateísmo. Por quê? Porque não aceita algo que não seja comprovado cientificamente, mas só que hoje a ciência tem muita coisa que comprova a existência extrafísica. A própria regressão de vidas passadas já é um fato, que chega do útero e transcende o útero em outras vidas, naturalmente. E muitas outras coisas estão chegando e vão chegar mais. Então,
É isso aí, doutrina espírita consoladora e libertadora. Não se esqueçam jamais disso. Mas acrescentar alguma coisa que ficou em dúvida, gente? Ou podemos ir para frente? Acho que podemos, né? Margot. 25.2, a insuficiência sensorial. Reconhecem, então, a insuficiência sensorial que lhes obstava a compreensão do verdadeiro panorama da vida, no seu desdobramento universal. Sentem a exiguidade dos sentidos do homem carnal e a relatividade de suas funções. Ao penetrarem no domínio das vibrações que lhes conservam inacessíveis, chegando à conclusão de que as filosofias não podem ser substituídas pelas ciências positivas e que, sobre o mundo físico e objetivo, paira uma região transcendente onde a investigação não se pode fazer sentir a falta de elementos de ordem material. Mas disso, exatamente o que você acabou de falar, né? E sempre, desde os Egípcios da antiguidade, sempre houveram médiuns que conversavam com os ditos mortos. E os homens sempre têm dicas, dando a percepção, falta da insuficiência sensorial. E muitos tinham essa visão que é inerente de ver espírito, de ouvir espírito. A vida inteira teve, não é só um médium, o médium espírita, tudo bem. Kardec catalogou e mostrou como desenvolver, como a responsabilidade da mediunidade, né? No livro dos médiuns fala tudo isso aí. Mas, independente disso aqui, sempre as pessoas que ouviam, tanto que é que Moisés chegou a proibir que se falasse com os mortos. Por quê? Porque virou um comércio das pessoas pitonisas que ia lá, ó, pedindo, ó, quando meu marido volta, minha mulher, vou ganhar esse dinheiro, tal, passando por isso aí os espíritos mistificadores, tudo, a vida inteira teve, né? Então teve que dar um basta nisso, mas sempre teve isso aí. Então essa falta da sensibilidade, que hoje, isso aqui é muito interessante, esse último capítulo aí, que a Margot leu, que as filosofias não podem ser substituídas pelas ciências positivas, né? E que sobre o mundo físico e objetivo paira uma região transcendente, onde a investigação não se pode se fazer sentir a falta de elementos materiais ainda. Mas agora, isso foi em 1937 esse livro, né? Então, o que é essa região transcendente? É um mundo espiritual. É um mundo espiritual, metafísico ou transcendental, além da matéria. Nesse plano é que, além da nossa realidade material, existem seres, energias e fenômenos que podem ser percebidos pelos nossos sentidos físicos ou compreendidos pela nossa mente racional. O que é a doutrina espírita? Não é a prima pela racionalidade, que não pode, tudo tem explicação, né? Bom senso, fé raciocinada, perfeita. Por quê? Lê André Luiz, gente, a coleção André Luiz do mundo espiritual, tudo isso aqui, ó, tem seres, energias, né? A energia do passo no mundo espiritual. Vocês lembram do filme de Nosso Lar, né? Curando aquela energia, aquele mal do perispírito, curando o perispírito da pessoa que estava dele, se não me engano, que estava ferido, e assim sucessivamente. Fenômenos. Hoje nós temos fenômenos que os seres ainda da natureza, né, que estão aí procurando tempestades, curas, remédios, que os espíritos superiores comandam esses seres que vão chegar um dia, né, passando o reino nominal. Está tudo isso aí, tudo nós estudamos. Então essa insuficiência sensorial é ainda essa incapacidade que a gente tem de perceber o mundo espiritual enquanto encarnado. É, isso por quê? Por falta de comprovação material. Porque a gente só acredita no que está acontecendo No que está aqui, exatamente. exatamente. A gente consegue
ver as pessoas, a maioria das pessoas tem que, né? Mas agora está chegando um ponto que, por exemplo, aquela história do Chico, por exemplo, aquele rapaz que foi condenado, os 2 amigos que deu tiro, morreu, que a carta dele psicografada dizia, não, meu amigo não tem culpa disso, foi eu que fui culpado, tal, e o rapaz foi solto. O juiz concordou. Concordou, O juiz exatamente. aceitou. Ele foi absolvido. Foi absolvido. Então tem muitas coisas, como já dizia, né? Nossa vã filosofia pode muito mais coisas. Então agora nós estamos na era da luz. O século XXI adentramos na era da luz, terceiro milênio. É exatamente como os paradigmas estão sendo quebrados da materialidade. Nós estamos vendo as coisas ocorrerem. Hoje a gente vê coisas que antes demoravam gerações para ver o troco. Hoje, na mesma geração, com poucos anos de diferença, você já vê o troco em termos, né? A semeadura e colheita. E é algo que vai se aprofundar rapidamente mais. Não vai demorar muito tempo mais. As coisas vão ocorrendo. Não no sentido de castigar, não, de despertar. Despertar. Para que nós precisamos entender que algo, olha, aquela pessoa, sem julgamento, constatando fatos, fez tal, olha que aconteceu isso. Não estamos julgando, mas estamos aprendendo que se nós fizermos igual, nós vamos ter um reflexo na mesma intensidade também. Quer dizer, nós aprendemos também com as coisas que ocorrem. Quando você vê muita injustiça, você não vai querer ser injusto. Nós vamos querer, se eu quero ser justo, independente de todos aqueles que estão fazendo uma coisa errada, eu não quero, eu não necessito isso. É algo que nós espíritas já sabemos, estudamos para isso, para conhecer a verdade, e a verdade que liberta, como já disse Mateus, Jesus lá. É isso que a gente tem que fazer. Que não que nós sejamos superiores, em modo algum, somos todos, mas estamos trilhando um pouquinho mais rápido do que a grande maioria, que às vezes ainda precisam do sofrimento para aprender. E nós, mesmo que não estejamos sofrendo algo, vendo o sofrimento do outro, de algo que nós mesmos estamos fazendo, vamos acender uma luz, porque não está certo, vamos ver como é que está fazendo, vamos analisar. Então o espírita é um observador do mundo, de tudo que ocorre. Nós temos que observar a nossa vida, como se nós saíssemos do corpo. O Clayton sai do corpo aqui, metaforicamente falando, e vou analisar. Eu me analisando. Você fez isso, realmente, tal. Aí a gente vai aprendendo devagarzinho a ouvir o nosso eu, que transformar naquele ego materialista, naquele eu espiritualista que está dentro. Esse é o nosso objetivo. O ego é necessário. Como? Para a nossa sobrevivência. Se não tem um ego, nós ainda não tem como você sobreviver. Mas nós não podemos exacerbar o ego em detrimento do nosso lado espiritual. Esse é o grande desafio do ser humano na atualidade. Mas vamos vencer. Então, essa região, mundo espiritual, transcende os limites do tempo e do espaço. Olha que a gente sempre fala aqui, né? O tempo da Terra de encarnado é um, o tempo espiritual é outro, totalmente diferente. Então, às vezes as pessoas passam 200 anos na erraticidade e não sente que foram os 200 anos da Terra. De repente, volta e aqui na Terra já se passaram 200 anos. E para eles lá, pouquíssimo tempo. É assim que funciona. Então não tem limite, transcende o limite do tempo e do espaço e é frequentemente associada a conceitos de vida após a morte, que é o mundo espiritual. É nesse plano que encontramos respostas para questões que vão além do mundo físico, com o propósito da vida, a existência de uma entidade superior e a natureza do universo. Ela pode ser acessada através da meditação, oração e também da mediunidade. Então quando você ora, você transcende também. Você sente uma ligação. Quando a oração faz bem, não aquela oração só com os lábios. Quando você medita, você para e fala, meu Deus, esse mundo, você olha, a pessoa pensa que meditar para você fechar os olhos. Não. Você olhando a natureza, andando, sozinho, pensando, você está meditando. Coisas boas. Você está desejando bem a alguém, você está ligando a coisa.
Você anda, passa por lugar que você não... Você chega no destino e não sabe como é que chegou, porque é tão absorto que você está meditando. Então, isso é importante, esse acesso ao mundo espiritual. Que nós sempre, está sempre conosco. O acesso é liberado para cada um de nós, depende. O que pensas, tu és. O que pensas, você vai encontrar, tal qual. É isso. Quem, os anjinhos ou você quer os capetinhas? Está dentro de cada um de nós. Alguma questão a mais, gente? Podemos... Só um comentário em relação à pessoa que vive na negação, né? Às vezes a pessoa acredita em determinada coisa, mas por causa da doutrina que ela participa e às vezes ela... lavagem cerebral, né? E às vezes a pessoa que acredita nisso mesmo, mas assim, por falta de buscar conhecimento, ela se nega a buscar o conhecimento. Sim. Então eu já vi isso aí, infelizmente, ainda é a maioria. Só que está mudando, né? Cada vez mais a gente vê que, se for ver o censo do IBGE, o Espiritismo, cada censo que é feito, ele aumenta um pontinho. Exatamente. Seja, a pessoa que está buscando conhecimento para esse lado da situação. É verdade. Então, a pessoa fala assim, ó, eu já fui muito questionado disso, ou a pessoa faz afirmação. Ninguém voltou para dizer como é que é. Então pronto, eu vou citar só um médico, nascido no Canadá e se formou nos Estados Unidos, chama Ian Stevenson. Ian Stevenson escreveu pelo menos 5 livros, que eu conheço. Não li os livros não, mas eu conheço, eu li um resumo de algum deles, sobre crianças que se lembram da encarnação anterior. Tranquilamente. Então, se a pessoa não acredita que um médico viveu a vida inteira dele, até os 89 anos, pelo menos 40 anos da vida dele, ele trabalhou em função disso. Ele ia relegar a vida dele inteirinha a uma situação, se não fosse natural, se não fosse verdadeira. Isso é natural. Ou seja, ele teve conhecimento no início e teve uma influenciação para desenvolver esse conhecimento. E está aí o conhecimento para quem quiser ver. Não, isso aí é uma prova cabal. Agora, se a pessoa prefere falar assim, ó, ninguém voltou, pega as cartas de Chico Xavier lá, tem um advogado que passou 14 anos perito, advogado e perito, ele passou 14 anos analisando as cartas de Chico Xavier para comprovar que a letra realmente era do indivíduo falecido. Então, como é que não foi a pessoa que voltou para apoiar a mão do Chico e escrever? Não tem outra explicação. Se a pessoa quer negar, então, né? É isso aí. Marina, lê para nós 25.3, a inútil tentativa. A inútil tentativa. É inútil a tentativa de afastamento do espírito da obra da evolução terrena. É ele, desde os primórdios da civilização, a alma de todas as realizações e indestrutível é a doutrina biológica do vitalismo, porque o sistema do monismo e o mecanismo da seleção natural se satisfazem a algumas questões insuladas, não resolvem os problemas mais importantes da vida. O princípio das espécies, a origem dos instintos, a organização primitiva das raças, das sociedades e das leis, só as teorias espiritualistas explicam satisfatoriamente. Esse item aqui é muito interessante. Ele fala então dos instintos, das raças, da sociedade. Então, lógico, com Darwin começou exatamente a evolução das espécies, seleção natural, tudo isso aí realmente a ciência comprovando. Só que, como diz aqui, o espírito domina isso aí, não é a coisa natural, né? O princípio das espécies, a origem dos instintos na visão espírita,
estão relacionados, então, automaticamente ao conceito da evolução espiritual, porque tudo está evoluindo, tudo evolui, as raças evoluem, os animais evoluem, as plantas evoluem. Nós que estudamos a Gênese, nós sabemos disso, quantas eras geológicas nós tivemos, que mudança de tudo no planeta, vegetação, animais, minerais, tudo mudou quantas vezes, né? Visando o quê? A preparação para a chegada do homem aqui no planeta. Então tudo isso aí é evolução espiritual. Todas as formas de vida têm origem espiritual e passam, não podemos esquecer de você que não é espírita e vai nos assistir, está nos assistindo, preste atenção. Todas as formas de vida, todas têm origem espiritual e passam pelo processo evolutivo para desenvolver as suas aptidões e habilidades, passando pelo reino mineral, vegetal, animal e hominal, humano. Dessa forma, os instintos são considerados características inatas presentes nos seres desde o seu surgimento, mas que são aprimoradas ao longo das encarnações. Quer dizer, os instintos do animal é um, o nosso instinto já é diferente, porque nós já estamos evoluindo. E está tudo guardadinho. Nosso arquivo. Exatamente, tudo aquilo que fomos, né? Mas como melhorar os instintos? À medida que nós evoluímos, automaticamente você vai domando aqueles instintos que ainda eram bravos, que tomavam conta do nosso ser. As coisas já vão. Agora, o instinto de sobrevivência é algo natural e nós precisamos ter, né? Então, os seres vivos, então, são criados como espíritos simples e evoluem gradualmente, passando por diversas e diferentes encarnações em corpos físicos. Nesse processo evolutivo, seu desenvolvimento acontece tanto ao nível moral quanto ao intelectual. Lógico que, conjunturalmente falando, o intelectual está um pouco adiante. O moral está vindo, está indo também. Muita coisa melhorou muito no mundo, desde a antiguidade até agora, moralmente falando. Hoje acontecem as mesmas coisas? Sim, mas com o outro, a ótica já é outra. Antes que era um habitual, hoje é exceção, né? Antes se matava por festa, né? Coliseu, matava a rodo, era coisa natural. Hoje é exceção. As mortes existem, os assassinatos existem, os extermínios existem, mas como exceção. Quer dizer, o mundo está evoluindo. Agora, os instintos é uma coisa muito interessante para a gente entender bem como ele é importante na vida de toda a humanidade. São entendidos como comportamentos automáticos que o ser possui para suprir suas necessidades básicas, que é viver, comer, se defender, preservar o corpo. Então, instinto é isso, é comportamento automático. Se a pessoa vai jogar com a faca, não sei o que você tem que faz. Você vai tentar se defender automaticamente. É uma relação, uma reação instintiva, exatamente, reação instintiva, né? Essas características inatas podem ser explicadas a partir das experiências passadas e aprendizados adquiridos ao longo das várias existências nos reinos anteriores ao reino nominal. Tudo isso nós aprendemos. Nós somos um baú de casos, como tem até um livro que chama Baú de Casos, não sei quem que escreveu. Nós somos, cada um de nós, nosso baú de casos, desde que passamos, desde a mônada que começou lá, da ameba que começamos, até chegar hoje que chegamos aqui, estudando isso. Gente, que beleza, né? A gente tem capacidade de estudar, entender, olhando para trás, vendo o presente e já mirando o futuro. É muito. Olha, somos privilegiados, viu? Sem puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Então, os instintos são manifestações da inteligência divina que orienta os seres na sua sobrevivência e adaptação ao ambiente em que estão inseridos. É de Deus. Agora, para domá-los, adaptá-los à moralidade, que é algo inerente à evolução, precisa de cada um de nós
a força interior de cada um de nós. Aí Kardec é fantástico, né? Quem é o verdadeiro espírito? É o ser perfeito? É aquele que está lutando todos os dias para domar as suas más inclinações. É isso aí. Então, tá vendo? Nós estamos lutando. Quer dizer, tá bom? Então, posso me considerar espírita assim. Não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Porque eu estou lutando. Porque eu sei que semeadura é livre e colheita é obrigatória, né? Lembrando aquela palestra do Décio e Andro, que você falou assim, todos os protestantes, estudiosos, têm que ouvir. O Décio entra lá e fala assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, que muita gente ficou aborrecida comigo, mas eu vou falar de novo. Quando eu comecei a ser espírita, eu falei assim, gente, mas o espírito é tão diferente. Ele falou assim, vocês notam tão diferentes? Não tem diferença. Não tem, então todo. Não tem, todo mundo tem. Lógico, os que estão há mais tempo já têm mais conhecimento. Tudo. Mas ele falou, eu não vi nada de diferente. Não vi nada. Aquela palestra lá, eu já tinha assistido. Eu assisti o Geraldo mandou para mim, eu coloquei de novo e... Muito boa. E ele fala mesmo, por que ser espírita? E está tudo inserido ali. Tem gente que é espírita porque acha bonito, porque virou moda, porque vem no passe, vem, né, sai daqui, dá uma pressão para lá fora, xinga todo mundo. E não é por aí. Olha, ser espírita dentro do centro é fácil. Muito fácil. Ser espírita lá fora muito fácil. É complicadinho, viu? As palestras dele é cada uma melhor que a outra. Cada um melhor que a outra. Ele é fantástico, fantástico. Seguindo, esses comportamentos automáticos são uma forma de proteção e preservação da vida, tanto no reino animal como no reino vegetal também. À medida que o espírito avança no seu processo evolutivo, os instintos se tornam mais refinados e sutis, permitindo uma maior compreensão e domínio sobre os impulsos primitivos. É através da vivência de múltiplas experiências e do aprendizado moral que o espírito desenvolve a capacidade de escolha, rompendo gradualmente com os comportamentos meramente instintivos. É lógico, a moral vai tomar conta, né? Dessa forma, na visão espírita, isso é para gravar, o princípio das espécies e a origem dos instintos estão intrinsecamente ligados à evolução espiritual. É dedução lógica, né? Que ocorre ao longo de múltiplas encarnações, permitindo o aprimoramento e a transformação dos seres, tanto na parte física, na cada espécie, nos seus reinos, como na parte moral também. Então estamos a caminho da angelitude. Angelitude, estamos chegando daqui uns milhares e milhões de anos. Estou chegando, quando? Aguenta aí. Aguenta aí. Isabel está apta para ler hoje? Então vamos lá, ao 25.4. Tudo é vibração espiritual. Tudo é vibração espiritual. Já não nos referindo aos poderes práticos do espírito, no tocante às questões fisiológicas, quais sejam as dos fenômenos osmóticos, autonomia de certos órgãos que parecem dependentes na sua ação dentro do organismo, o trabalho da célula que fabrica a antitoxina apta a destruir o micróbio que ataca a estrutura do princípio fetal, os sinais de nascença que a ciência tem negado, baseando-se na ausência de ligação nervosa entre o feto e o organismo materno, desçamos ao mundo zootécnico. Somente a intervenção do princípio espiritual explica as metamorfoses dos insetos, o mimetismo com o embrião dos instintos e das possibilidades do futuro. Tudo nos domínios da matéria se concatena e se reúne, sob orientação de um princípio estranho às suas qualidades amorfas. O que é fenômeno osmótico? A gente saber o que é. A osmose das plantas ocorre porque a solução existente no interior da raiz é mais concentrada que a da terra ao seu redor. E por uma membrana, ela é filtrada, né? Assim, o líquido da terra passa para dentro da planta, ou seja, a osmose consiste na passagem de solvente através de membranas impermeáveis. Então, a osmose é isso aí, né? É como uma bactéria que se alimenta também. Exatamente, por osmose. Foi? Coisa simples. Fala, meu irmão. Eu falei assim, coisa simples. Coisa simples.
Então. Podia ter resumido. Coisa simples. Então, passa-se o líquido através dessas membranas, por osmose, né? Fenômeno de osmose. A autonomia de certos órgãos que parecem independentes da sua ação dentro do organismo. Por exemplo, essas antitoxinas aí, o próprio corpo faz. Você está com entra um vírus, o próprio corpo cria uma antitoxina para combater aquilo ali. Parece que é uma coisa que não tem, que é a osmose também que faz automática que acontece isso aí, né? Parece que tem autonomia, que não seja um órgão independente. Mesma coisa, o trabalho da célula que fabrica a toxina apta para destruir o micróbio que ataca. A estrutura do princípio vital, sinais de nascença, que a ciência tem negado, etc, etc. O que é o mimetismo que falou aí, gente? Vocês sabem o que é isso? Mimetismo é uma característica adaptativa de animais ou plantas de imitar outro organismo para obter vantagem. Entre os maiores objetivos do mimetismo está a proteção contra predadores. Aquela planta que ela muda, tem pássaros que parecem um tronco de árvore. Então, como proteção, certo tipo de peixe que vira outra coisa. Exatamente. Mesmo o camaleão, né? Camaleão, exatamente. Muda de cor, tudo aí, se adapta àquilo. Isso é mimetismo, né? Há também outras funções, como obter vantagem no acasalamento, alimentação ou confundir as presas. As plantas carnívoras, por exemplo. Ah, bonita, tá aquele néctar lá, bichinho vem na nhaque. Então, tudo isso aí, no reino vegetal, tudo aí, é o embrião dos instintos e das possibilidades do futuro. Já começa lá. Olha para você ver, tudo se encadeia, né? Tudo nos domínios da matéria se concatena, ou seja, se junta, se reúne sob a orientação de um princípio estranho às suas qualidades amorfas, ou seja, qualidades sem forma. Não tem forma. Então, gente, nada é por acaso. Tem sempre uma força que está olhando, acertando, ajudando esses reinos até que cheguem em nós. Que aí, continua ajudando também. Também, mas aí, antes eles faziam tudo, pelas plantas. Assim, não existia o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, pensamento contínuo. Aí, chegou agora, meninos, cheguei. Chegou para agora, vamos dividir responsabilidades. Até aqui, eu fiz os minerais, o princípio da atração, da sensação das plantas, do instinto selvagem dos animais. Agora, está tudo dentro de você. Mas a caminhada é tudo. Agora você sabe pensar, você vai aprender a escolher. Mas como que eu vou aprender? Aquilo que você escolheu vai ter um reflexo. Seria isso que falou lá dentro de nós, né? Mas para aprender isso aí, até chegar aqui, demora. Então, vamos embora, que agora é por tua conta para você chegar à angelitude. Agora você é apto para seguir adiante. E aqui estamos nós. Firme e forte, tombando, caindo, ralando, mas estamos em frente. A angelitude que nos aguarda. A angelitude que nos aguarda. Nos aguarda. Agora, Margarete, você vai ler para nós a última aí. A matéria. 25.5, a matéria. A matéria não organiza, é organizada. Olha, chique isso aí, é? Legal. Vamos lá. E não representa senão uma modalidade da energia esparsa no universo. Os seus elementos não fazem outra coisa senão submeter-se às injunções do Espírito. E é a soberana influência deste último que elucida todos os problemas intrincados dos seres e dos destinos. É ao seu apelo, cedendo aos seus desejos, que todas as matérias brutas se vêm rarefazendo, oferecendo aspectos novos e delicados. A civilização, as conquistas científicas e as concepções religiosas representam o fruto dos labores dos espíritos que,
na Terra se iniciaram os trabalhos de regeneração e aperfeiçoam. O que lhes compete na atualidade é o não estacionamento dos domínios conquistados, laborando para que os ideais de justiça, de verdade e de paz se concretizem na face do orbe. É nessa tarefa bendita que devem concentrar os seus esforços para que o planeta terrestre não veja sucumbir na aluvião de insânias das guerras o seu patrimônio de progressos obtidos a custas de trabalhos penosos e ingentes sacrifícios. Então, o que é matéria? Livro dos Espíritos, questões 27 e 79, é-nos revelado que há dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. E acima de tudo, Deus, é o triângulo, né? Deus, matéria, espírito, que opera através de suas imutáveis e soberanas leis naturais, Deus, né? Acresce ao elemento material o fluido universal, que é o que cria, que dá vida a tudo. Nós estamos mergulhados nesse fluido universal, né? O qual, embora possa ser classificado como elemento material, dele se distingue por propriedades especiais, porque é a agregação dele que nós criamos, a matéria, nosso corpo, tudo é feito desse fluido. É material, mas ele é ao mesmo tempo quintessenciado. Ele é agrupado de várias formas, né? Está colocado entre o espírito e a matéria, e sobre a ação do espírito produz infinita variedade de coisas, dos quais conhecemos apenas uma mínima parte. Do fluido universal conhecemos uma mínima parte. Esclarece os espíritos que os fluidos universal, sob a ação do elemento inteligente, o espírito, é responsável pela coesão e as qualidades gravitacionais da matéria. Tudo. Pode-se deduzir que a matéria, tal como conhecemos, representa o estado mais condensado do fluido cósmico universal. Então, condensação. Nós, aqui tudo é isso, tudo que existe. E cada planeta tem o fluido necessário à vida, à existência daquele planeta. É um fato também. Então, por isso que nós precisamos desse corpo denso, que o fluido para outros planetas não precisa desse corpo denso mais, precisa um corpo mais sutil, que já é diferente. E assim sucessivamente. E aí, gente, boa aula? Ótimo. Alguma coisa a acrescentar? Não, então, quando ele fala aqui que a matéria ela é organizada, é justamente essa preparação para que ela tenha a necessidade que aquele mundo precisa? Também, por quê? Porque ela não tem a capacidade de se organizar. Ela é organizada por uma força superior, de acordo com as necessidades daquele órgão. Então, a inteligência suprema prepara. Inclusive nós também, né? Nós influenciamos na matéria. Lógico. Ou psiquicamente ou materialmente. A gente modifica a matéria. Exatamente. O cientista lá, quando pega, seja urânio, ou seja qualquer outra coisa que modifica aquilo ali, a matéria está sendo influenciada, mas não por ela mesma, né? Sim, sim. E aí, Maria, o que achou? Não, gostei muito. Aprendi muito. Não some mais, né? Gostei, não, agora estou de volta. Então tá bom. Ô, pai, eu queria só dar uma ênfase no comentário que eu fiz. Ah, O doutor Ian Stevenson é psiquiatra, né? Ele não era espírita, não. Então, sei. Não, ele faleceu em 2000. É um cientista, então, né? Ou seja, o trabalho dele é científico, não tem nada a ver com religião ou outra coisa, né? É a comprovação. Quer dizer, muito melhor ainda, né? Se fosse falar só espírito, Não, nós já sabemos, né? É uma comprovação menos duvidosa, né? Porque se alguém duvida do. Porque se a espírita está falando, né? É, exatamente. Se alguém duvida, isso aí é para ele só científico, ele não está envolvido com religião, as Verdade. dele, as publicações. Então, vamos encerrar então, agradecendo a espiritualidade, né, pela nossa ajuda aqui que nós tivemos, essa harmonia boa, aprendizado. Elisângela, faz para nós. Você já emendar aí?
Então, fechando os nossos olhos, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Vamos agradecer a espiritualidade por ter preparado este ambiente harmonioso, essa luz que nos invade neste momento, nos trazendo paz, nos trazendo boas vibrações. Que nós possamos sair daqui ainda melhor do que chegamos. Que nós possamos levar essa luz até os nossos lares, ao nosso trabalho, às pessoas que encontrarmos pelo caminho. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura. Que nós possamos, cada dia mais, procurar a nossa evolução, procurar os meios para o nosso progresso, a fim de cumprir os desejos que o Pai quer de nós e que nós nos comprometemos a fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, nosso estudo da semana que vem, capítulo 26, os tempos do Consolador. Uma boa tarde a todos e até semana.